Agora eu queria saber de vocês o seguinte, né? Como que a IA pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo a lucrar com criptomoedas? Existe algo que vocês utilizam de IA que ajudaria as pessoas a ter mais, a ser mais assertivo aí no mercado de criptomoedas? Complementando o que o Thiago estava dizendo em relação a imagens que são ultra realistas, vai chegar um momento que a gente não sabe diferenciar o que é real do que não é real. Isso é um grande caso de uso de sinergia entre blockchain, cripto e IA, e cripto se complementa por quê? IA hoje ela é totalmente centralizada. Então, cripto é algo totalmente não, mas cripto é algo descentralizado. Para você poder verificar se aquilo é real ou não, que aquela IA se aquilo é proveniente de uma inteligência artificial ou se é de um humano, você consegue usar a blockchain para validar aquilo se é real ou não. Então tem vários casos de sinergia que IA tá numa ponta, cripto tá em outra, e blockchain traz solução para esses, entre aspas, defeitos de inteligência artificial. Em relação a como inteligência artificial pode ajudar investidores a ser mais efetivo e etc., o setor de inteligência artificial está muito em alta fora de cripto. Dentro de cripto é o principal setor. Assim como ativos do mundo real, Real World Assets, que eu falei que é uma narrativa muito forte, quando eu falo narrativa, entenda como setor. E o setor de inteligência artificial. Em 2024, o setor que mais performou melhor frente ao Bitcoin foi inteligência artificial. Dentro do setor de inteligência artificial, existe um subsetor, que é o de agentes de IA, que é basicamente, vamos para simplificar, uma secretária automática que realiza várias tarefas para você. Hoje, isso ainda está muito embrionário, isso está sendo construído, mas agentes de IA estão sendo construídos para poder fazer operações em cripto para você, como, por exemplo, comprar uma criptomoeda, como, por exemplo, montar uma piscina, uma pool de liquidez, como compra e vende. Tem agentes de IA que são analistas. Por exemplo, tem um agente de IA que se chama AIXBT. O que ele faz? Ele é uma inteligência artificial que tem todos os dados do mercado cripto e ele analisa. Então ele dá call de token, ele analisa token, ele te responde o que está em tendência, o que não está em tendência. E isso é uma inovação que tem chamado muito atenção. Então esse é um dos casos de uso que te ajuda a tomar melhores decisões. E ele vem, cada dia que passa, melhorando e também tornando mais assertivo. Dentro desses, ele é o melhor. Aí, hoje, por exemplo, o que para esse ano até é previsão da A16Z, A16Z é um dos maiores venture capital de tecnologia do mundo. Os mesmos que investiram no Facebook, no Uber, no Airbnb, etc. Todo final de ano, começo de ano, ele solta um relatório com as previsões para o próximo ano. E uma das principais previsões deles para esse ano é um agente de inteligência artificial que tem uma carteira própria e que ela transacione de forma independente usando a blockchain. Então ele vai ser um trader independente. Vai comprar e vender Bitcoin, vai comprar e vender Solana, vai comprar e vender altcoins e vai ter ali o seu PNL, se vai ser lucrativo, se não vai ser lucrativo. Mas isso ainda está em construção. Mas embrionário, mas está evoluindo muito rápido. Muito, muito, muito rápido. O que destravou, hoje esse é um mercado de 16 bilhões de dólares em cripto, foi uma inteligência artificial, que é a GOAT, G-O-A-T, é o nome da moeda. Era uma inteligência artificial, um agente de IA, que estava interagindo, conversando. Era um Twitter, sabe? Então, tudo que ela tweetava era uma inteligência artificial. E estava interagindo com o Mark Andreessen, que é um dos sócios dessa A16Z, um dos maiores fundos de venture capital do mundo. E aí ele falou, cara, eu tô construindo isso daqui, um perfil para poder interagir, para poder falar de cripto, etc. Só que eu preciso de investimento. E aí ele falou, tá, quanto você precisa de investimento? Ele fez umas contas, deu $50 mil
para inteligência artificial. Isso daí saiu de 50 mil dólares para $1 bilhão de capitalização de mercado em 15 dias, 15, 20 dias. E a partir disso, começou já vinha sendo muito desenvolvido esses agentes de IA, mas o mercado floresceu muito forte. E aí, por exemplo, agente de IA, que é perfil, que toma o nosso lugar, vamos dizer, de criador de conteúdo, agente de IA para poder comprar e vender, agente de IA para fazer research, para fazer análise on-chain, para extrair dados da blockchain. Trading, né? Exato, transformar aquilo em relatórios. E esse é um dos setores. É o setor dentro de inteligência artificial mais promissor em cripto e também no mercado tradicional. Se você acompanha a Microsoft, acompanha a Google agora, esses dias faz uma semana no máximo, eles lançaram um novo agente. A NVIDIA teve apresentação essa semana também, só falando de agente de IA. Microsoft que tá fortalecendo bastante também, né? Também. Inteligência artificial vem investindo bastante, né? Também. Tá segurando as rédeas da OpenAI. Porque a OpenAI, para ela funcionar por dia, são $700 mil para as máquinas da OpenAI funcionar. $700 mil. Quando você fala OpenAI, é o ChatGPT? ChatGPT. Isso da última vez que eu vi, né? Há uns 12, 13 meses que eu vi. Hoje, como a OpenAI tem mais usuários, e o Sam Altman até tweetou que ele tá tendo prejuízo na nova versão do ChatGPT, que é o One Pro, que ela simula uma cadeia de pensamento nossa, que é R$ 1.200 essa assinatura. Eles estão tendo prejuízo porque o uso dela é ilimitado. Então, as pessoas estão utilizando demais. Mas E aí tem que sair de alguém. Complementando o que ele falou sobre agentes de IA, só para o pessoal entender esse conceito, entender o quão isso é impactante. Primeiro, vamos pegar o conceito de agente autônomo. Agente autônomo é algum robô ou uma máquina que tem um impulso, processa a informação e toma uma ação. Então, aquelas luzes de jardim são agentes autônomos simples. A luz do sol bate, ele processa a informação, né, liga um relé e liga a luz. Agora, tudo muda quando nessa parte de processamento entre receber um input, que é receber uma informação, processar e agir, quando você coloca inteligência artificial aqui, ela é capaz de aprender em cada um dos processos. E mais do que isso, você pode agregar nela RAG, que são base de dados. Então, nesse processamento, ela leva em consideração base de dados e mais que isso, você pode colocar camadas de personalização. Então, isso vai ficando de uma forma assim tão avançada que você consegue personalizar muito bem um agente desse. Por exemplo, um robô, aqueles robôs aspirador de pó que bate na parede, aquilo é um agente de IA. Porque dentro dele tem IA dentro do processamento de machine learning. Por isso ele vai batendo na parede da sua casa e vai decorando toda a métrica da sua casa. Daqui a pouco ele tem uma personalização de como limpar a sua casa mais rápido. Primeiro ele aprendeu os pontos que ele bateu, não bate mais, né? Exatamente. Exato. Nossa, que né, totalmente inovador. E aí, como esses agentes, por exemplo, a OpenAI, ela é a grande base dessa tecnologia. Todo agente tem uma base que é uma LLM, que é um Large Language Model. É uma IA que foi treinada com uma base de dados enorme. O Google tem a própria IA dele, a Meta tem o Llama, a OpenAI tem o ChatGPT, a Anthropic tem o Cloud. Então nós temos vários... a Grok. O Grok, o Twitter tem o Grok. Então, assim, nós temos várias LLMs que são a base de conhecimento e processamento dessas IAs. Só que você pode personalizar, porque, por exemplo, o ChatGPT, ele tem todas as informações até abril de 2023. Então, por exemplo, você quer que ele produza roteiros. Ele tem acesso a todos os roteiros que foram postados na internet. Todos os livros sobre como produzir os melhores roteiros, todas as cartilhas desse estilo de conteúdo. Tudo, né? Só que a questão é, quando você pede para ele um roteiro, você pode personalizar isso ainda mais para ele, ainda mais concentrado na informação. Então, eu não quero que você seja um roteirista. Eu quero que você seja um roteirista com 10 anos de experiência, especialista em canais de finança. Olha só como eu fui afunilando e eu fui diminuindo o que a gente chama de... quando a IA ela alucina, a gente diminui a área de alucinação dela quando a gente é mais específico. E um agente de IA é isso. Você dá uma personalização, ou seja, uma função a um ChatGPT. Então, basicamente, o que as pessoas estão criando em torno
do mercado cripto são esses agentes autônomos. Então, esses agentes que tomam decisões de compra e venda, eles têm uma base de dados, que são essas informações do mercado de criptomoedas, e eles têm uma instrução personalizada, basicamente, que é falar, você toma decisões a partir de ativos, você analisa quais são os melhores ativos, qual é que tem mais potencial de lucro, baseado nisso, naquilo. Então, esses são vários parâmetros, e aí ele vai e toma decisão. E a gente veio estudando, até para perguntar para vocês, cada dia mais as pessoas têm utilizado IA para fazer trade no mercado cripto, né? Só que a gente sabe que isso envolve, cara, muitos riscos. E a gente queria entender com vocês aqui, para deixar claro aqui para as pessoas, que vai ter gente utilizando o chat GPT perguntando, pô, devo comprar Bitcoin agora? Qual é a melhor criptomoeda? Ou enfim, quais são os riscos da IA para quem está operando em cripto nesse momento? O maior detalhe que a pessoa tem que entender é que a gente ainda está num ponto de IA estreita. Então, são IAs muito específicas. Quando o Evandro vai tomar uma decisão de compra e venda, ele leva em consideração vários fatores. Ele leva o contexto macro, ele leva o contexto de análise do produto, o contexto da equipe. Então, ele leva em consideração muitos contextos. A IA, você pode ter um excelente IA para analisar a macroeconomia. Você pode ter um excelente IA para analisar uma equipe, para analisar um roadmap. Mas você não vai ter IAs que ainda não se tem uma IA dessa, a não ser que você faça uma gambiarra em sequência, mas que a maioria do público não vai fazer isso, não sabe criar isso, né? Uma cadeia de IAs para ter melhores resultados. A IA ela vai trazer uma assim, porque uma LLM, basicamente, ela fica adivinhando a próxima palavra. Então, por exemplo, se você fala, olha que coisa mais linda, mais cheia, a IA vai completar com graça. Porque de todas as vezes que ela foi questionada sobre aquilo, que ela pegou no banco de dados dela, a palavra que mais tem chance de resolver aquilo que você está solicitando é graça. Então, quando você coloca ela para analisar um gráfico, por mais que você dê contexto, ela pode trazer algumas coisas lógicas, mas nunca vai ser perto da decisão de um investidor que tem ali o emocional e o feeling. Então, esse é um grande risco, você confiar numa IA. Ela não está te trazendo uma análise, por mais que ela traga muitas palavras bonitas e sequências de conteúdos que sejam muito lógicos, aquilo é uma adivinhação. É isso que você tem que ter. E, por exemplo, 2025 agora... Ao meu ver, e olhando pelo ciclo de 4 em 4 anos do halving, olhando pelo ciclo de liquidez global de 65 meses, é o último ano de mercado de alta para cripto, certo? Sim. O que vai me balizar, o que vai me fazer tomar a melhor decisão para sair o mais próximo possível do topo do mercado? Ninguém crava o topo, óbvio, tem gente que crava o topo do mercado, mas não por competência, não por isso, por aquilo. Sorte. É sorte, não existe, você não consegue cronometrar o topo exato do mercado. Você consegue ficar na região do topo do mercado. E quais são os pontos que me balizam a encontrar o melhor ponto dentro daquela região? Então nós vamos olhar para macroeconomia, vou olhar para indicador on-chain, vou olhar para indicador social, o que é indicador? Por exemplo, o número de downloads do aplicativo da Coinbase nos Estados Unidos. Todas as vezes quando ele está no top 10, isso sinaliza o quê? Que tem muitas pessoas comuns, muita gente do varejo, que está ouvindo, que está falando, que quer saber, que quer comprar, que quer não sei o quê, da própria Binance. Ou seja, tem muita gente do mercado aqui fora. E timing de mercado, sazonalidade. Porque a gente pode ser, uma hora esse ciclo quebra, mas a gente sabe que o mercado ele não repete, mas ele tende a rimar muito. Então eu vou olhar um conjunto de métricas, um conjunto de dados para eu poder tomar uma decisão e conseguir sair o mais próximo possível daquilo. E aí cai naquilo que o Thiago falou, não tem uma IA que engloba tudo isso daí, macroeconomia, indicador social, indicador on-chain, indicador técnico, para eu falar, cara, tá ficando arriscado, as coisas estão irracionais. Um indicador muito bom pra gente em cripto, parece banal, mas é fato, a Carol mora em São Paulo, entrou no Uber, Carol, e o Bitcoin? Carol, e o Bitcoin? Tá na padaria. Carol, e o Bitcoin? Tá na sorveteria. Tá Carol, cadê? E o Bitcoin? Como é que eu compro? Pessoas comuns. Isso não quer dizer que elas são
melhores ou piores, nada, mas pessoas comuns que nunca ouviram sobre investimento, porque tá ouvindo falar massivamente na televisão, porque a Fórmula 1 tá patrocinando, porque Na time de internet. futebol tá patrocinando, e aquilo fica aquela euforia porque subiu não sei quantos %. Esse é um excelente indicador social de que, opa, as coisas estão ficando arriscadas, as coisas estão racionais, o Bitcoin tá muito caro, acho que tá na hora de eu colocar no bolso e esperar ver o que vai acontecer.